Fala galera, hoje a gente vai falar de Romanos capítulo 4. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Nesse capítulo de Romanos 4, Paulo vai falar agora de maneira mais intensa sobre a questão da justificação pela fé. Ele introduziu esse assunto no capítulo 3. Você vem acompanhando, aqui o nosso estudo de Romanos, acredito eu. Ele faz essa introdução no capítulo 3, aqui no capítulo 4 ele vai se aprofundar na questão da justificação pela fé, usando um argumento muito forte, falando sobre a fé de Abraão e como isso o tornou justo diante de Deus, como isso justificou Abraão. Então, certamente um argumento muito forte para a audiência de Paulo para essa carta e também para a gente meditar e aprender mais sobre a justificação pela fé. Mas antes da gente continuar nesse vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu curtir e compartilhe esse vídeo, compartilhe essa playlist do estudo de Romanos com cada vez mais pessoas. Depois de mostrar que a lei não salva, que a lei não justifica, fez isso nos capítulos anteriores, Acredito que você vem acompanhando aí. Agora Paulo fala então sobre Abraão e a justificação pela fé. Nos versículos 2 e 3 ele diz o seguinte, Porque, se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, Paulo está citando aqui o livro de Gênesis, um livro do Pentateuco, da Torá, livro muito importante para o povo judeu, para provar que a justificação acontece através da fé e não pela lei. Não pela lei ele já tinha explicado, como era impossível ser justificado através da lei. Agora ele está explicando que a justificação vem pela fé, usando como exemplo a vida de Abraão, algo que acontece lá no livro de Gênesis, dentro do Pentateuco, dentro da Torá, que era para mostrar realmente para os judeus que o próprio livro que eles consideravam como mais sagrado, a própria parte das escrituras que eles consideravam mais fortemente ali, mostrava que a justificação acontece pela fé e não pelas obras. Lá no blog eu deixei a referência que Paulo faz para Gênesis 12, caso você queira ler, tem o texto ali a qual Paulo está se referindo, e por isso que é importante que a gente conheça o livro de Gênesis, galera? Já falei isso antes, mas se você quiser, tem o estudo completo de Gênesis aqui no canal, acessa a playlist lá, faz o estudo de Gênesis, é fundamental para entender bem aqui o livro de Romanos, já falei isso antes para vocês. Depois Paulo argumenta que a nossa justificação não acontece pelas obras, porque se fosse pelas obras, não seria graça, seria mérito. Vamos ler aqui os versículos 4 e 5, está escrito assim. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. A gente tem que entender que nós somos justificados porque Cristo morreu por nós, não pelas nossas obras. Se fosse pelas obras, seria uma dívida. Nós teríamos feito algo para merecer a salvação. Mas Paulo já provou aqui no livro de Romanos que pelas obras, pela lei, é impossível que nós sejamos justificados, porque todos pecaram, porque todos carecem da glória de Deus. Então, pelas obras, é impossível que nós sejamos justificados, e se fosse pelas obras, não seria a graça de Deus sobre as nossas vidas. Seria apenas uma dívida, nós fizemos por merecer. E o que Paulo está falando não tem como a gente fazer por merecer. Nós dependemos da graça de Deus e é através da fé que nós somos justificados. Fé em Cristo, que morreu por nós e pagou o preço dos nossos pecados. Isso é graça de Deus sobre as nossas vidas. Depois Paulo entra num outro assunto muito importante para o povo judeu, que é a questão da circuncisão. Questão essa, inclusive, que a gente estudou no nosso estudo de Atos. Outro livro importante para você entender Romanos é o livro de Atos, tá? Aliás, para você entender qualquer carta de Paulo, estude Atos antes, Tem um estudo completo aqui no canal. Essa questão da circuncisão era tão importante
que o primeiro concílio da igreja, o que é considerado aí por alguns o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém, foi justamente sobre a questão da circuncisão. E Paulo vem com um argumento aqui muito importante, que é: Abraão foi justificado não sendo circuncidado. Ele não tinha sido circuncidado ainda. A gente vê lá em Romanos capítulo 4, claro, versículos 9 e 10 o seguinte: Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E aqui a gente tem que entender o tempo onde tudo aconteceu, né? A circuncisão foi acontecer na vida de Abraão muito depois dele ser considerado justo por Deus através da sua fé. Quando você olha para a linha do tempo, a gente vai ver que Abraão foi circuncidado muito tempo depois. A cronologia é mais ou menos a seguinte, né? Então, Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Lembra, né? Se você fez o estudo de Gênesis, você lembra do que eu estou falando. Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos. Isso a gente vê lá em Gênesis 16. Ele tinha 99 anos quando ele foi circuncidado, ou seja, tem um espaço de tempo muito grande. E ele foi considerado justo antes de tudo isso. Então, assim, quando Ismael nasce, Abraão tem 86 anos e a justificação dele, né, a fé dele é demonstrada antes disso, antes do primeiro filho, né? E daí ele é circuncidado lá com 99 anos. Ou seja, o argumento de Paulo aqui é: a gente vai falar que só quem é circuncidado é que é justificado, como se a circuncisão tivesse valor para isso. Fala, olha, se for isso, então Abraão não foi justificado e a própria palavra é mentirosa, porque a palavra diz que Abraão foi justificado pela fé. Ele foi justificado pela fé não sendo circuncidado, ele foi circuncidado depois. Então o argumento de Paulo aqui, usando Abraão como exemplo, é muito forte para quebrar alguns conceitos que os judeus tinham. E daí ele começa a preparar o argumento de que mesmo aqueles que não são circuncidados têm acesso à justificação, porque a justificação é pela fé e não pela circuncisão, pela lei ou por qualquer outro rito que fosse característico do povo judeu. Daí nos versos 13 e 14, Paulo fala sobre a promessa que Deus fez a Abraão. Está escrito o seguinte, ó: porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. O que ele está dizendo é: a promessa que foi feita a Abraão foi feita antes da circuncisão. Qual promessa é essa que Paulo está se referindo? Paulo está se referindo de novo a Gênesis capítulo 12, versículo 3, está escrito assim: e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa se cumpre em Cristo. Essa promessa foi dada antes da circuncisão. Ou seja, essa promessa, o que Paulo está argumentando aqui, está disponível para todas as pessoas, independente da lei, independente da circuncisão. Ou seja, uma promessa que se estende a todo aquele que tem fé em Cristo. Então Paulo vem quebrando aí alguns argumentos dos judeus, alguns argumentos que eles acreditavam que algumas coisas de Deus eram exclusivas para eles. E Paulo então deixa bem claro que não é exclusivo, porque tudo isso aconteceu antes da circuncisão. Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras, então a promessa está disponível para todas as pessoas, o que é algo maravilhoso da gente ouvir e da gente entender, porque nós que somos gentios, né, nós que não somos judeus, nós que não somos do povo de Israel, isso se estende para nós também. Depois ali, Paulo vai falar sobre a fé de Abraão nos versículos 18 e 19, está escrito assim:
o qual, em esperança, creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Então ele demonstra que todo mundo é justificado pela fé, daí ele fala sobre a fé de Abraão, e aqui a gente vê a fé de Abraão, né, acontecendo, que é quando Abraão olha para as circunstâncias, ele já estava velho, Sara já estava velha, mas ele continua crendo sem enfraquecer na fé de que Deus cumpriria a promessa e ele seria pai de multidões de nações. Então a fé dele se manteve firme, mesmo quando ele olhava em volta e as coisas não estavam tão favoráveis assim, né? Essa é a fé de Abraão que traz justificação para ele. Essa deve ser a nossa fé, né, galera? A nossa fé não deve olhar para as circunstâncias, nossa fé não deve olhar para o que acontece à nossa volta, mas nossa fé é a certeza de que Deus vai fazer algo simplesmente porque é uma certeza. E daí as circunstâncias não importam, o momento de vida não importa, o que as pessoas em volta dizem não importa, porque nós temos a certeza de que Deus fará. Quando a gente olha para a vida de Abraão e para as circunstâncias que ele tinha ali, era impossível que ele fosse pai, era impossível que ele gerasse toda uma linhagem que se estende até hoje, né? Era impossível isso. Mas para Deus nada é impossível, para Deus nada é difícil. E Abraão permaneceu firme nessa fé. Então a fé de Abraão é algo muito maior do que a gente consegue até aqui conceber, né? Para a gente é muito mais fácil entender isso porque a gente conhece a história. Mas ele estava andando com Deus ali há não tanto tempo, né? Olhando para a gente, né? Para toda a história que a gente vê do povo de Deus, ele era um dos primeiros ali, né? E ele mesmo assim não duvidou de que Deus era poderoso, é poderoso, para fazer aquilo que ele havia prometido. Então essa fé de Abraão é muito emblemática e ele é justificado pela fé, não pelas obras da lei. Paulo vem construindo aí esse argumento. E daí Paulo finaliza então esse capítulo falando da nossa fé em Cristo, né? Está escrito nos versículos 23 até o 25. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta. Os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então aqui Paulo fala, né, da nossa fé em Cristo, de que Cristo morreu por nós, de que Cristo ressuscitou para a nossa justificação. Perdão. E é nisso que nós temos que crer, né? Nós temos que crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que morreu para pagar o preço dos nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia e por isso nós somos justificados. Através dessa fé em Cristo, Filho de Deus, que nós somos justificados. Essa é a nossa crença fundamental. Existem outras crenças que são básicas, né, para a nossa fé, mas guardando essas crenças básicas, o restante é acessório, galera. Então, quando a gente entende que essa é a base da nossa fé, a roupa que a igreja A ou B usa não importa tanto, o jeito de falar da igreja C ou D não importa tanto, o tipo do prédio da igreja E ou F não importa tanto. Importa que todos nós, irmãos em Cristo Jesus, reunidos na família de Deus através do sacrifício de Cristo, cremos que Jesus é o Senhor, que morreu por nós, ressuscitou por nós, e é nisso que nós temos como base para a nossa fé. Isso é o que importa, é isso que nos faz irmãos, é isso que nos faz igreja de Cristo na terra. Romanos 4, galera, é um capítulo então muito importante porque fala da justificação pela fé e conectado com o restante do livro fala sobre como a lei, como as obras não nos justificam, que a nossa justificação é exclusivamente pela fé, usando um argumento muito importante que é o da vida de Abraão,
que antes de ser circuncidado, antes de existir a lei, ele foi considerado justo pela fé. Que nós tenhamos isso como base para a nossa crença, né? Nós somos justificados pela fé e não pelas obras, porque isso vai se desdobrando em várias coisas das nossas vidas. Nós entendemos que não é aquilo que nós fazemos que nos torna justos, mas sim o que Deus já fez, o que Cristo já fez. Isso é muito importante, porque a gente para de competir com as outras pessoas, ou deveria parar de competir com as outras pessoas. Para quem faz mais bonito, quem faz melhor. Ele já fez todas as coisas. O nosso papel agora é servir uns aos outros, considerar as outras pessoas como superiores a nós mesmas e glorificar a Deus em tudo que nós fazemos. Porque as nossas obras não vão nos justificar. As nossas obras são importantes, mas elas não vão nos justificar. Então que a nossa vida possa ser transformada com esse pensamento. Galera, é isso. Vamos terminar aqui o vídeo fazendo uma oração. Então, se você puder, se você quiser, feche seus olhos, cure sua cabeça, ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de meditação na Tua Palavra. Te agradeço por mais um capítulo do livro de Romanos que nós podemos estudar juntos aqui. Peço que o Senhor perdoe os nossos pecados e que o Senhor continue nos guardando nos Teus caminhos, nos ajudando a compreender cada vez mais a Tua Palavra. Que o Senhor abençoe cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que está fazendo esse estudo aqui conosco. Que o Senhor dê cada dia mais revelação para cada um de nós, para que nós possamos não apenas compreender, mas praticar verdadeiramente a Tua Palavra, transformando as nossas vidas, renovando o nosso entendimento através das Tuas verdades. Eu oro por aqueles que sofrem, por aqueles que estão em dificuldades, que o Senhor esteja com eles em nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, você diz amém. Galera, é isso. Logo mais a gente tem o estudo de Romanos 5. Deus abençoe a sua vida. Paz.